Se você não sabe o que está acontecendo, agora você vai ficar sabendo. Nesse fim de semana aconteceu uma competição lá em BH, na Academia Explore Parkour, academia do Pedro Bessa. Bom atleta e também bom empresário, viu? A academia dele está crescendo cada vez mais. O Biel foi para lá, competiu e levou o título, mas também foram muitos outros atletas e eu quero falar um pouquinho sobre eles e também sobre como foi organizado o campeonato, porque teve um estilo um pouco diferente de como foi disposto os desafios, de como foi feita a pontuação e também sobre as fases mesmo da classificatória e final, que tiveram algumas diferenciações das outras competições. Uma coisa importante de já deixar claro é que essa competição não teve semifinal, então foi uma competição que teve só classificatória e os 5 melhores da classificatória passaram direto para a final. Então, na classificatória tivemos alguns desafios no skill, não deu para acompanhar tudo, a live não estava tão boa, teve muita coisa da classificatória do skill que a gente não conseguiu acompanhar, mas do que deu para ver, tinham alguns skills que tinham nível fácil e nível difícil. Essa diferença de nível fácil e nível difícil era para diferenciar também a pontuação. Então, os skills de nível difícil tinham algumas coisas acrescentadas para deixar um pouquinho mais complicado ali, mas ainda no mesmo lugar do skill, e fazer ele valer 1 ponto. No nível fácil, ele tinha menos complexidade, então era menos firula ali no movimento e tudo mais, e valia meio ponto. Foi muitos skills, bem variados. Tinha skill de mortal, que eu achei bem bom, bem bom. Eles conseguiram deixar um esquema que fez os mortais terem uma característica de skill. Então conseguiu deixar aquilo fácil de julgar. Tipo assim, pô, é simples. Você faz o mortal, chegou em pé, faz mais um mortal. E se você chegar em pé, não encostar a mão no chão, não sair cambaleando, valeu, tá ligado? Então, não foi algo que ficou ali no ar, se como que ia julgar, era simples. Faz o mortal, cai em pé. Faz o mortal, cai em pé. Acabou. Achei muito da hora esse estilo que eles fizeram. Deu uma diferenciada. Acho que é até algo que a Volts podia trazer para a competição deles, mas que é algo que ainda dá para explorar bastante. De resto, eu achei os skills da classificatória um pouco confusos, mas eu acho que é muito por conta da live que não estava tão bem estruturada, não deu para entender muito bem o que estava acontecendo na classificatória do skill. Mas muitos skills ali eu achei elaborados, estavam realmente bem criativos, mas não sei, não tinham muito uma questão de exigir fluidez, por exemplo, não estava sendo exigido que fosse um skill feito de uma vez só. Então você não tinha que começar o movimento e já ir fazendo até terminar sem, tipo assim, dar umas travadinhas. Tava liberado, dar uma travadinha ou outra, os skills eram bem complexos em questão de juntar muitos movimentos, mas no geral, bem criativos os skills e tava bem legal. Agora falando um pouquinho sobre o Speed, que também teve a fase classificatória e os 5 melhores passaram direto para a final. No Speed teve um percurso bem legal, lá eles conseguem usar bem o espaço que eles têm, mesmo sendo um espaço pequeno, tem muitos lugares para subir, descer, ultrapassar a barra, passar por dentro de caixote, então é bem interessante lá o espaço para fazer percurso de Speed, tanto que no ano passado foi bem legal o Speed que eles fizeram, e nesse ano não teve outra, foi bem da hora também. Tiveram alguns nomes que conseguiram ter maior destaque direto na primeira corrida. Um deles, obviamente, é o Biel. Vou olhar na minha colinha aqui para dizer para vocês o tempo certinho. O Biel, na primeira corrida dele, e foi a única que ele fez, ele não fez uma segunda corrida, foi 13 segundos e 76 centésimos. Na primeira corrida, sem testar muito o que estava ali para ser feito, correu mais ou menos, não correu o máximo de velocidade que ele tem, o que ficou claro, porque ele não tava, tipo assim, ele não tava correndo o máximo, dava pra ver. Só que ainda assim, esses 13 segundos e 76 centésimos foi muito mais do que o suficiente para ele passar. Outro atleta que foi muito bem também é o Sacramento. Ele conseguiu na primeira corrida dele fazer 15 segundos, o que é muito bom, e ele foi o segundo melhor tempo da classificatória, tá? Comparando com o Biel que fez 13,70, foi lento, mas é porque o Biel que foi muito rápido. Mas o Sacramento fez muito bem, não errou quase nada na classificatória. A segunda corrida dele foi ainda melhor, ele fez 14,44, o que é bem rápido. Outro atleta também que me surpreendeu bastante é o José, que ele é lá de BH, compete lá na academia da Explore mesmo.
E ele tem 16 anos e conseguiu pegar um quarto lugar consistente, correu muito rápido, fez uma primeira corrida muito boa fazendo 16:10 e fez uma segunda corrida ainda melhor fazendo 15:69. E um atleta também que pra mim não é surpresa nenhuma, que é rápido, é o Alicate. Ele conseguiu fazer o primeiro tempo em 17:18, o que não foi muito bom, mas foi porque ele tropeçou, teve uma hora que a mão dele escorregou, ele deu uma cambalhota lá em cima do caixote, foi uma coisa de maluco. Mas depois, na segunda corrida, eu tinha certeza que ele já ia fazer bem, então ele conseguiu, foi lá e fez um tempo de 15:22, se classificando como terceiro para a final. Nas finais do Speed, não foi nada muito complexo, eles não tentaram inventar um percurso diferente, só realmente fizeram o mesmo percurso, porém voltando. O que, tudo bem, é o que normalmente a Volts faz, é o que normalmente todas as academias fazem quando vão fazer um desafio de Speed. Nessa final, tínhamos 5 atletas: Vitor Marques, o José, lá de BH mesmo, da Explore, o Alicate, o Sacramento e o Biel. Desses 5, obviamente o top 1 já estava definido, que era o Biel, o atual campeão e também um cara que na classificatória já tinha mostrado que estava muito acima em questão de velocidade em comparação com os outros atletas. Mas do top 2 para baixo não dava para saber. Todos eles estavam correndo muito bem, todos eles estavam muito longe de estar errando coisas assim muito gritantes. Então era questão realmente de detalhe, era coisa de, 10 centésimos de um para outro. Dava pouca diferença, então eles estavam correndo muito bem e qualquer um podia sair ali com um top 2, um top 3. Antes da competição, eu soltei lá no meu Instagram, inclusive segue lá para vocês conseguirem acompanhar o que eu for postando. Eu postei lá que eu acreditava, antes mesmo da competição acontecer, que o Biel ficaria em primeiro, obviamente, não é muito difícil supor isso. O Alicate ficaria em segundo, o Sacramento ou o Vitor Marques ficariam em terceiro. E foi basicamente o que aconteceu. Biel ficou em primeiro com um tempo impressionante de 15:58, muito rápido. Em comparação, o Alicate, que ficou em segundo, conseguiu fazer 17:28. Em terceiro, o Sacramento conseguiu fazer um tempo de 17:53, só 20 centésimos de diferença dele pro Alicate. O quarto lugar foi o José, lá de BH mesmo, e ele fez 18:4. E em quinto, mas obviamente não menos importante, porque todos eles fizeram tempos muito bons e muito próximos um do outro, o Vitor Marques, que fez em 18:43. Todos eles fizeram muito rápido, todos eles conseguiram ser muito consistentes da classificatória indo para a final, ainda mais porque na final, nas categorias de Speed, não tem como você ter duas corridas, então é sempre uma só. Na classificatória você tem direito a fazer as duas, então você faz a primeira, faz a segunda, o menor tempo é o que vale. Porém, na final é sempre mais complicado, eles não podem testar tanto e eles têm que fazer uma corrida só. Então é uma corrida sem erros, você tem que fazer e acertar. Agora partindo para a final do skill, aqui que fica um pouquinho mais complicado, então vamos lá. A Explore tentou colocar um novo estilo de final, o que normal, toda academia tenta trazer um pouquinho ali das suas características para colocar nas suas categorias. E no skill não foi diferente. Eles fizeram uma final com 7 skills, muita coisa, 7 skills para serem feitos em 4 minutos. Porém, tinha uma peculiaridade. Esses skills, cada um valia uma quantidade de pontos diferente. Então, tinham 4 skills que valiam 1 ponto, tinham 2 skills que valiam 2 pontos e tinha um skill que valia 3 pontos. E como é de se esperar, o skill que valia 3 pontos era muito mais difícil, os skills que valiam 2 eram bem complicadinhos ali, mas no geral dava para fazer. E os skills que valiam 1 ponto, tinham 3 que eram razoáveis e tinha um que era bem difícil, bem difícil. Para vocês terem uma noção, um dos skills que valia 1 ponto era um giro gigante que você tinha que ir direto para fazer um lâcher, que era basicamente uns 3,5 metros, 4 metros, para você chegar de splash numa parede e descer. O final era simples, né? Só bater o splash e descer, mas o complicado é que você tinha que fazer um giro gigante e ir direto. No geral, o skill de 3 pontos ninguém tentou. Teve um atleta que tentou, mas só no final das suas tentativas, no final do seu tempo e nada mais. Mas o skill de 3 pontos ninguém achou viável fazer ali na hora. Em comparação, os skills de 1 ponto e de 2 pontos foram bem utilizados.
Essa diferença de pontos entre os skills dava uma vantagem estratégica, então algumas pessoas já começavam fazendo o skill de 2 pontos, porque sabiam que ele era o desempate. Quem fizesse skill de 2 pontos podia ganhar num desempate. Fazendo ele primeiro, eles já se livravam daquilo e também acumulavam mais pontos. Alguns skills de 1 ponto também foram foco de todos fizeram os mesmos de 1 ponto, porque eram skills que estavam acessíveis e por mais que não estivessem fáceis, estavam com técnicas um pouquinho mais fáceis ali de você adaptar na hora e testando até você conseguir. Os atletas que passaram para a final do skill foram Biel, Rodolfo, Gabriel Stick, o José, também lá de BH, menino mandou muito, e o Sacramento. Sacramento também representou nas duas categorias. Vou falar aqui quantos pontos eles fizeram e eu coloco aqui do lado para vocês poderem ir acompanhando. Mas fiquem tranquilos que depois eu ponho o resultado, é facinho de acompanhar. O Gabriel Stick, ele fez 4 pontos no total. Um skill de 2 pontos, um skill de 1 ponto e mais um skill de 1 ponto. Ele conseguiu começar bem, fez o skill de mortal que tinha lá, que era bem legal, era uma conexão de 2 mortais na altura, depois saindo para ir lá pro chão. Então, bem legal esse skill que eles montaram. E ele conseguiu fazer esse bem rápido, porque o forte dele é fazer os mortais. E depois ele fez um skill que era na rampa, para fazer um vault e chegar num cat, que ele conseguiu tranquilo também. E depois ele fez um cat para fazer um 180 e o underbar. Lembrem bem desses 3 skills. Basicamente é os que todos eles tentaram e é o que a maioria deles conseguiu, porque eram skills que não estavam fáceis, mas estavam fáceis de você ir tentando até conseguir dentro dos 4 minutos que você tinha. Quem foi em seguida foi o Rodolfo. Ele também fez 4 pontos. Fez 2 pontos com o skill de mortal, fez 1 ponto com o skill do cat 180 underbar e fez 1 ponto com o skill de subir a rampa, fazer um vault e chegar de cat. No geral, o Rodolfo tinha um pouco mais de chances de fazer mais pontos do que o Gabriel Stick. Ele até tentou um último skill, que foi uma passada para baixo, que depois você tinha que fazer mais uma passada longe, para depois entrar num cercadinho de barras ali, que era um skill muito maneiro, mas que ele não conseguiu fazer por conta dos critérios. Então ele não podia encostar na parede, e das tentativas que ele conseguiu, ele acabou encostando na parede, e aí invalidou. O outro atleta foi o José. O único que tentou fazer o skill de 3 pontos, mas que não conseguiu. Mas no restante ele conseguiu ir bem, conseguiu fazer 3 skills, fez 3 pontos, os 3 de 1 ponto, valendo 1 ponto. E ele foi bem, no geral. Senti que ele talvez estivesse um pouco travado, indo devagar, pensando bastante, não estava se atentando tanto ao tempo e nem a fazer tantas tentativas. Mas dentro das tentativas que ele fez, ele estava usando muito bem o espaço, estava conseguindo ter uma eficiência muito boa. E o penúltimo atleta foi o Sacramento, que ele conseguiu fazer 3 pontos. Ele fez 3 skills que valiam 1 ponto cada um. Porém, quando ele foi fazer o skill que era do mortal, que valia 2 pontos, ele acabou tentando várias vezes, só que na última tentativa, faltando pouquíssimos segundos, ele foi fazer o mortal, conseguiu chegar na plataforma. Quando ele foi fazer o mortal para descer, ele caiu de mau jeito, deu uma torção no pé esquerdo dele. Ainda não sei se foi tão grave quanto pareceu na gravação, mas ele conseguiu fazer 3 pontos. Se ele tivesse acertado, ele ia ter feito 5 e ia ter conseguido ficar pelo menos com o segundo lugar ou lutado pelo primeiro. E o último atleta foi o Biel. O Biel conseguiu fazer 5 pontos. Ele fez um skill de 2 pontos e 3 skills de 1 ponto. Ele fez o skill do mortal, que ele conseguiu executar, ainda com certa dificuldade, mas ele conseguiu por conta dos critérios do próprio skill, que você não podia andar muito entre um mortal e o outro, então você tinha que fazer o mortal, chegar e já lançar o próximo. E os outros skills que ele fez foram tranquilos também, eram skills que não eram complexos para um nível do Biel, que era aquele de subir na rampa, de fazer o vault e chegar de cat. Como eu disse, todos eles fizeram os mesmos skills, porque os skills que estavam lá eram os mais fáceis para você ir tentando. Também fez o cat 180 pro underbar, e o outro que ele tentou e conseguiu fazer foi o que o Rodolfo não conseguiu, que era a passada para baixo, fazer 2 passadas, uma passada lá longe e depois pular para entrar dentro de onde estavam as barras, sem encostar nas barras e nem na parede. Ele conseguiu executar, fez os 5 pontos dele e parou. Aí vocês perguntam, mas por que ele parou? Ah, mas ele estava cansado, acabou o tempo?
não estava cansado, não acabou o tempo. A questão é que ele percebeu que ele fez 5 pontos, ele já ia ganhar, ninguém tinha conseguido passar de 4 pontos, então ele já estava garantido a vitória. E um problema que ele começou a enfrentar desde que começou os 4 minutos dele é a cãibra. Ele começou a ficar com muita cãibra na perna, a perna direita dele estava falhando por conta dessa cãibra, e ele ainda lutou, tentou fazer os skills. Ele finalizou o tempo dele basicamente faltando 1 minuto, o que daria para ele fazer mais uns 2 ou talvez até 3 skills. Mas ele optou por parar, o que foi uma decisão muito boa, já que, continuar ali com uma cãibra podia gerar uma outra lesão, então foi melhor parar. E ele até conseguiu pensar numa estratégia, chegar até 5 pontos e depois parar. Então foi muito boa a participação dele, foi uma competição muito boa da parte dele, que, pela canseira de competir nas duas categorias, todos eles estavam completamente desgastados, né? Então não tem como você exigir muito que eles estejam em 100% da forma física. No geral, a competição foi muito da hora, fiquei muito feliz também que o Biel conseguiu garantir o troféu das duas categorias. Bom, espero que tenham mais campeonatos desses, espero que tenham mais academias também fazendo outros campeonatos, e eu espero principalmente que as transmissões melhorem, gente. Tipo assim, eu sei que é algo complicado, sei que é algo que dá um trabalho ali, alguém ficar ali gravando e tendo o trabalho de fazer a transmissão, mas eu acho que é algo que vale muito a pena. Porque a gente que é do parkour, a gente precisa também mostrar que é um esporte, que isso aqui vale a pena ser transmitido, que vale a pena ser visto. E até por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Então, eu espero que das próximas competições a gente consiga ter melhores transmissões pra gente poder acompanhar, poder ver como é que tá sendo, poder ver como é que os atletas estão indo. Porque senão a gente só fica sabendo uma semana depois que teve uma competição semana passada, que uma tal pessoa fez tal skill, que a gente nem sabe quanto que valia. Então, eu gostaria muito que tivessem melhores transmissões e que tudo isso fosse melhorando. Sei que é um processo que demora tempo, mas estou aqui fazendo minha parte e espero que tudo isso vá ganhando cada vez mais importância, porque esse esporte merece. Então, foi isso, rapaziada. Se gostou, se inscreve, deixa o like e comenta aí embaixo se vocês gostaram desse formato também, para falar um pouco sobre o que aconteceu nas competições do mês. E, no geral, é isso. Tchau, tchau.